Bom dia, seja bem-vindo, Santo de Deus, para mais um devocional. Talvez hoje não seja um dos melhores momentos da sua vida. Talvez hoje você esteja enfrentando uma fase difícil, uma fase de silêncio, de portas fechadas, de dúvidas, de esperas, de perguntas sem respostas, que nos causa ansiedade. E se eu lhe dissesse que muitos dos maiores encontros com Deus aconteceram justamente no deserto? Sim, no deserto, não no conforto, não na abundância, não quando tudo estava dando certo, mas quando parecia que não havia saída. Hoje, eu quero convidar você a refletir sobre um tema muito profundo e transformador: o significado espiritual do deserto. Porque talvez aquilo que você chama de deserto seja exatamente o lugar onde Deus está trabalhando mais profundamente na sua vida. Então, abra o seu coração, porque esta mensagem pode mudar a forma como você enxerga suas lutas. Vamos fazer a nossa oração inicial. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Senhor nosso Deus, que neste momento a gente coloque diante de Ti todas as nossas dúvidas, preocupações, medos, desesperos, mágoas. Tu conheces o nosso deserto. Tu sabes o que passa aqui dentro de nós, o que a gente precisa libertar e acalmar. Que o Senhor nos fortaleça. Que o Senhor fale no nosso coração através desta reflexão. E que nos ajude a enxergar tudo aquilo que nós precisamos para estarmos mais próximos de Ti. Amém. E o que é o deserto espiritual? Quando ouvimos a palavra deserto, logo a gente pensa em um lugar seco, não é assim? Que é um lugar sem água, um lugar sem sombra, sem comida, sem conforto. E espiritualmente o deserto também, ele pode ser assim. É aquele período que a gente, parece que a vida para, que tudo fica difícil. Quando as respostas não chegam, quando as nossas orações parecem que não estão sendo atendidas, quando sentimos que estamos caminhando sozinhos. Talvez você esteja vivendo um deserto hoje. Pode ser um problema na família, uma doença, uma perda, uma dificuldade financeira, de saúde, uma crise emocional, uma traição, ou até mesmo um período que você sente Deus distante. Mas existe uma verdade muito importante para você. Na Bíblia, o deserto nunca foi um lugar de abandono. Ele era um lugar de preparação. Se a gente se atentar nas leituras, é isso. O deserto era um momento de preparação, de gente onde havia um reencontro. E o povo de Israel, ele passou 40 anos no deserto. Durante muito tempo, eles acreditavam que Deus tinha esquecido deles. Mas a gente sabe que não era verdade. Enquanto caminhavam pelo deserto, Deus estava formando aquele povo, ensinando confiança. Ele ensinava a obediência, a dependência. O deserto não era o destino final. Era um caminho. E talvez você precise ouvir isso hoje. O seu deserto não é o seu destino.
é apenas uma etapa da caminhada. Jesus também passou pelo deserto. Antes dele iniciar a missão dele pública, lembra? Jesus foi conduzido ao deserto e isso foi muito significativo na vida de Jesus, porque o próprio Filho de Deus experimentou esse lugar de provação. Aline, olha quantas tentações Jesus sofreu. Ele enfrentou desafios, ele fortaleceu a missão dele, ele foi tentado. E isso nos mostra que passar pelo deserto não significa que Deus está longe. Muitas vezes significa exatamente o contrário. É através daquele deserto que Deus está preparando algo maior. Essa é a nossa confiança e a nossa esperança. Esse é o caminho que a gente deve trilhar. Esse é o pensamento. O deserto, ele nos ensina coisas que a abundância nunca consegue ensinar. Quando tudo está bem, é muito fácil confiar. Quando tudo dá certo, é fácil agradecer. Mas a gente sabe, são nas dificuldades que a gente descobre onde realmente está a nossa fé. É no deserto que a gente percebe o quanto que a gente precisa de Deus. Que seríamos sem Deus? É no deserto que a gente aprende. É no deserto que a gente aprende a rezar. É lá no deserto que a gente deixa de confiar apenas em nossas próprias forças. Talvez seja justamente isso que Deus queira trabalhar em você nesse momento. Esse momento é o momento que a gente se permite também a entrada de Deus. Talvez você esteja cansado. Talvez você cansou de esperar, de lutar, cansou de tentar ser forte. Mas eu quero especialmente falar com você. Não tenha vergonha desse seu cansaço, desse seu desânimo. Deus conhece todos nós. Ele conhece as suas lágrimas. Ele conhece as suas noites difíceis. Ele conhece as suas preocupações. Preocupações que às vezes você não conta para ninguém, mas Deus sabe. Ele sabe exatamente tudo o que você está vivendo. E mesmo quando você não consegue perceber, Ele continua caminhando ao seu lado. O deserto não é prova de ausência. Ele é uma oportunidade da nossa intimidade com Deus. Muitas vezes, quando tudo é retirado, a gente descobre que Deus é tudo aquilo que precisa. É tudo que a gente realmente precisa. Uma das partes mais difíceis do deserto é o silêncio. Nós rezamos, nós pedimos, nós esperamos, mas parece que nada acontece quando a gente está no deserto, não é assim? Só que o silêncio de Deus, ele não significa que é falta de amor. Vamos pensar numa sementinha. Quando ela é colocada na terra, ninguém vê o que está acontecendo, não é assim? E ela vai crescendo. Aí ela vai criando aquelas raízes lá embaixo e vai crescendo. Ela está sendo preparada para florescer. E assim também acontece conosco. Mesmo quando não vemos, Deus está agindo. É Ele que está ali, continua nos regando para a gente florescer. Mesmo quando a gente não entende, Deus continua trabalhando. O deserto, ele não dura para sempre. Existe uma notícia que a gente precisa lembrar. Nenhum deserto dura para sempre. Nenhuma noite é eterna. Nenhuma dor permanece para sempre na vida da gente. Deus não conduz no deserto, a gente no deserto para nos destruir. Ele conduz para a gente
florescer. E quando chegar o momento certo, aquilo que hoje parece um sofrimento poderá ser um grande testemunho amanhã. Aquilo que hoje parece uma derrota pode revelar uma vitória que você mesmo hoje não consegue enxergar. É um momento para a gente refletir. E agora eu quero convidar você para um momento de oração interior. Se possível, feche os seus olhos, respire. A gente precisa sentir o ar, que às vezes a gente não para nem para respirar. E apresente a Deus o deserto que você está vivendo. Se não for você, mentalize quem esteja no deserto nesse momento. Talvez seja uma preocupação, uma dor, uma perda, uma espera, um medo. Entregue tudo ao Senhor. Entregue, mentalize, entregue o seu deserto ao Senhor. É Ele que domina tudo na nossa vida. E diga no seu coração: Senhor, ajuda-me a confiar mesmo quando eu estou no deserto. Me ajude a confiar. Permanece comigo, Senhor, durante esta caminhada. Esteja comigo, abra os meus olhos e os meus ouvidos. Me ajude a sentir que mesmo no deserto Tu estás comigo. Hoje nós entregamos em Tuas mãos todos os desertos da nossa vida. As situações que me machucam, as preocupações que me tiram a paz, as respostas que eu ainda não tive. Fortaleça a minha fé. Renove a minha fé com esperança e ensina-me a confiar no Teu cuidado, no Teu propósito, mesmo quando tudo estiver difícil. Que nunca eu esqueça que o Senhor está comigo a todo momento, mesmo no silêncio, na espera, na angústia, na tristeza, nas provações. Transforma os nossos desertos em lugares de encontro, Senhor, contigo. E que possamos sair dessa experiência mais fortes, mais maduros, mais próximos e que sejamos testemunha. Amém. Se esta mensagem falou ao seu coração, escreva aqui nos comentários: Deus está comigo no deserto. Deus está comigo no deserto. Compartilhe este devocional com alguém que esteja passando por um deserto, um momento difícil, uma pessoa que precisa de esperança. Muito obrigada pela sua companhia. Que Deus abençoe a sua vida, a sua casa, a sua família, seu trabalho. E lembre-se, TV Santo de Deus, vivendo Deus hoje e sempre. Até o próximo devocional.